Então, assim, eu e a Miriam, nós separamos um tema de redação para a gente trabalhar hoje. Conforme a gente estava trabalhando, tá, nos primeiros dias de aula, quando nós começamos a abordar a redação, a gente trabalha o tema de redação, tá? E ela entra com a proposta de redação, o trabalho de redação com vocês, certo? Então, para hoje, ficou o tema a respeito da inteligência artificial, tá ok? Como a inteligência artificial tem estabelecido, quebrando barreiras, estabelecendo novos paradigmas e tudo mais, tá? A proposta de redação é essa aqui, tá? Opa, deixa eu voltar. A proposta de redação é essa aqui, ou seja, a partir da leitura dos textos motivadores, com base nos seus conhecimentos constituídos ao longo da sua formação, redige um texto dissertativo argumentativo em modalidade de escrita formal da língua portuguesa sobre o tema desenvolvimento das tecnologias de inteligência artificial no Brasil, apresentando uma proposta de intervenção que respeite os direitos humanos, selecione e organize, relacione de forma correta, coerente e coesa argumentos e fatos em defesa do seu ponto de vista. Nós temos que salientar sempre que a inteligência artificial não é algo de hoje, não é algo da nossa década, não é algo do século XXI. É algo que já vem sendo pensado há muito, muito, muito tempo, ok? Então, assim, o texto 1, tá? O texto 1 da proposta diz assim: como a inteligência artificial já está presente na sua vida? Nós temos praticamente diversos componentes do nosso dia a dia que são representados pela inteligência artificial, tá? Também chamados de AI, tá? Alguns chamam de AI, outros ainda insistem em utilizar IA, tá? Ou AI ou IA. Eu vou utilizar AI, ok? Tá? Também chamada de AI, a inteligência artificial busca reproduzir a inteligência humana em computadores. Um grande foco, um grande palco, uma grande questão de discussão é justamente isso: reproduzir a inteligência humana em computadores. Alguns teóricos, como o próprio Stephen Hawking, alguns teóricos vão ser contra essa ideia de que não se pode reproduzir a inteligência humana, porque é pura programação. Tá? Então, não há possibilidade de uma inteligência artificial, é pura programação. E essa programação é feita pelos seres humanos. E, através da programação desses seres humanos, podem ser que existam máquinas autoprogramáveis, mas a origem não é uma inteligência artificial, e sim um programa de computador que vai fazer a leitura, que vai fazer a análise da ação. Então, por meio da análise de milhões de dados, máquinas são capazes de perceber variáveis. Olha aqui, percepção de variáveis, tá ok? Essa percepção de variáveis que é típica do ser humano. Tá? Eu vou perceber e vou dali gerar um novo problema. Então, o computador, a máquina, ela passa a ter essa percepção de variável. Toma decisões e resolve problemas. São softwares, tá? E robôs que operam em lógica semelhante ao raciocínio. Então, como eu posso falar que é semelhante e ao mesmo falar que é reproduzir a inteligência humana? Então, é uma busca muito constante, é um palco de discussão muito grande dentro do cenário mundial, porque o desenvolvimento dessas ideias, desse pensamento, está ligado diretamente às formas com as quais o ser humano vive, o ser humano produz e o ser humano entende as suas relações humanas. Só para a gente ter uma noção a respeito. Inteligência artificial é um ramo da pesquisa da ciência da computação que busca, através de símbolos computacionais, aí no caso, programação, construir mecanismos e ou dispositivos que simulem, ele vai simular, ele nunca será idêntico, ele nunca será igual, simulem a capacidade do ser humano de pensar. Então, simular a capacidade de pensar significa que ele não está pensando, tá? Resolver problemas, ou seja,
simular uma ação de ser inteligente. O estudo e o desenvolvimento desse ramo de pesquisa tiveram início na Segunda Guerra Mundial. Tá? Os principais idealizadores foram os seguintes cientistas: Herbert Simon, Alan Newell, John McCarthy, destaque para John McCarthy, certo? E outros pensadores que, com objetivos em comum, tinham a intenção de criar um ser, tá? Um ser que simulasse a vida do ser humano, um ser. Mas como esse ser pode estabelecer a sua ideia? Com a evolução computacional, a inteligência artificial ganhou mais força, tá? Tendo em vista que o seu desenvolvimento possibilitou um grande avanço na análise de computação, podendo a máquina chegar a fazer análise e a síntese da voz humana. Tá? Análise e a síntese da voz humana já é um grande passo. No início dos estudos sobre inteligência artificial, buscam apenas uma forma de reproduzir a capacidade humana. Então, traduzindo, são simulações, são reproduções, e não são propriamente ações iguais às ações humanas, ok? O primeiro a pensar, vocês podem dar risada, vocês podem questionar, mas o primeiro a pensar, o primeiro a idealizar uma hipótese de inteligência artificial teria sido Aristóteles, tá? Quando ele diz assim que o escravo era tratado como um nada dentro do aspecto social. Aí surgiu, tá, a célebre ideia de tentar facilitar a vida desse escravo. Então ele imaginava o seguinte: será que um objeto como uma vassoura, ou seja, um elemento que faz a limpeza, pode ter vontade própria e estabelecer um sistema de arrumação? Já isso antes de Cristo, tá? Aristóteles foi o primeiro a pensar: será que uma vassoura ela pode se movimentar sozinha e executar a função do escravo, liberando o escravo das suas atribuições? Dessa forma, não precisaria mais da mão de obra escrava. Então, segundo Aristóteles, tá? Como desenvolver algo, como criar algo, qual a possibilidade de se estabelecer algo onde eu possa liberar o meu escravo, onde eu possa liberar o meu indivíduo da sua jornada de trabalho para que ele possa executar outras funções, tá? Então, a ideia da inteligência artificial é muito antes de Cristo, vem desde Aristóteles, o primeiro a pensar uma autoação dos objetos, tá? E durante o século XVIII, tá? Durante meados para o final do século XVIII, século XIX, com a introdução da Revolução Industrial, a introdução do uso da máquina na produção. Então, a utilização da máquina nesse processo produtivo, a utilização da inteligência artificial no processo produtivo é a ação mais falada hoje. Como é que eu posso utilizar uma máquina para resolver esse problema, seja na produção, seja na educação, seja nos diversos sistemas de desenvolvimento do ser humano, onde eu posso empregar o uso da máquina e possa trazer também uma certa comodidade ao ser humano. No século XVIII, nós vemos a substituição do homem pela máquina, tá? E agora a máquina ela vai ditar o ritmo do trabalho do indivíduo. Não que ela seja tão inteligente a ponto de substituir o indivíduo em todos os aspectos. A inteligência artificial, ela necessita da ação humana para que ela exista. Ela necessita da ação humana para que ela possa se fortalecer. E como resultado da introdução das máquinas no século XVIII, nós vivemos um movimento ludista. Vocês devem se lembrar disso em sociologia e também história. Um movimento ludista, movimento de quebra das máquinas, por simples ação de substituição do ser humano, os seres humanos estavam perdendo o seu emprego, perdendo o seu ambiente de trabalho. Ainda hoje, há a ideia, há os adeptos de que a inteligência artificial vai substituir o homem em todos os seus aspectos, em todas as suas possibilidades de trabalho.
certo? E traduzindo, o grande boom, o grande máximo, o grande desenvolvimento dessas chamadas inteligência artificial se dá na década de 50, ou seja, pós Segunda Guerra Mundial. No pós-Segunda Guerra Mundial, na década de 50, ela pode ser considerada, tá, a época dos anos dourados da inteligência artificial. Tá? Havia uma corrente psicológica chamada behavioristas, perdão, tá? Enroscou minha língua. Tá? E essa corrente behaviorista, caramba, tratavam da ciência somente como um ato do comportamento humano, a ciência como resultado do comportamento humano. Agora, se você desenvolve ciência, é um ato do comportamento humano, e não um ato da inteligência humana. E a partir da década de 50, essas correntes foram substituídas por novas correntes de pensamento, como a própria física quântica, como a própria teoria computacional, como a própria rede de programação de computadores. Então, o principal não era entender que a inteligência artificial é uma só, mas a sua capilaridade é a gigantesca. Então, a partir da década de 50, começou-se a perceber que a inteligência artificial ela está em diversos setores e para diversos setores, como os estados, como os territórios podem utilizar a inteligência artificial para a resolução de problemas locais, para a resolução de problemas ligados diretamente ao desenvolvimento da economia, ao desenvolvimento da sociedade. Voltado a isso, olha aqui, o que conhecemos hoje como inteligência artificial foi detalhado no Congresso pelo professor John McCarthy, da Universidade de Stanford. Tá? Ele começou a usar o termo na conferência que fez na Faculdade de Dartmouth em década de 60, 70, na década de 60, 70, ele começa a difundir a ideia da inteligência artificial ou a ideia da programação através de códigos, programação das máquinas através de códigos, para que elas possam executar funções que antes eram executadas somente por seres humanos. Só que, como nós sabemos, na década de 50, 60, até a década de 70, por que não a década de 80, tá? O desenvolvimento da estrutura de computação, da inteligência artificial, ainda estava a passos curtos. A inteligência artificial ainda estava a passos lentos. Com isso, o professor conseguiu grandes avanços em seu laboratório. Tá, um dos primeiros dedicados ao desenvolvimento da inteligência artificial. Ele ganhou ele ganhou o prêmio Turing em 1971, dado a cientistas da computação que fizeram grandes e duradouras contribuições para a área. Tá? O professor Fernando, da Universidade de São Paulo, tá? Ele ressalta que esse prêmio é basicamente o Nobel da Ciência da Computação. Então, assim, a inteligência artificial, nós devemos lembrar que ela está ligada, ela está voltada, ela está direcionada principalmente para o campo da computação, tá? Principalmente no campo da programação da computação. Então, isso tudo pressupõe-se que alguns teóricos, alguns físicos, alguns cientistas têm algumas visões a respeito dela, como, por exemplo, a inteligência artificial seria um perigo para a humanidade? Segundo o professor falecido, tá? Muito famoso, Stephen Hawking, tá? Afirmou que a inteligência artificial pode acabar com a humanidade. Ou seja, o físico diz que, conforme o sistema vai ficando mais inteligente, pode entrar em perigo. Não que o sistema vai tornando-se mais inteligente, mas que o sistema vai se desenvolvendo autoprogramações e capacidade de resolver os seus próprios problemas. E para isso também tem soluções, tá? Onde institui-se desenvolvimento das ideias. Então, Hawking diz assim: acredito que o desenvolvimento pleno da inteligência artificial poderia significar o fim da raça humana. Tá? Uma certa ideia do professor que vai de acordo com o pensamento de muitos outros cientistas e outros que aderem que a
inteligência artificial nunca vai alcançar um desenvolvimento pleno, tá? Nunca será 100% autossuficiente e que essa inteligência artificial nunca irá superar a inteligência humana. Tá? Embora seja programado, embora seja instituído, embora seja uma reprodução da inteligência humana, ainda necessita do ser humano, seja no campo da economia, seja no campo da política, seja no campo do desenvolvimento de tecnologia, desenvolver novas tecnologias, seja no campo da saúde, seja no campo do desenvolvimento de novos sistemas de cura para doenças. A máquina nunca irá desenvolver uma inteligência a ponto disso tudo. Agora, o homem, sim, o ser humano desenvolve sua capacidade intelectual, sua capacidade cognitiva em busca do bem-estar coletivo da sociedade. Então, alguns cientistas dizem que, os economistas, a partir da década de 80, tá, dizem que a inteligência artificial é uma nova onda de inovação. Então, por falar de inteligência artificial, não vamos falar muito de robótica, mas vamos falar das influências dela no mundo, no cotidiano. Então, nada melhor do que os economistas. Os economistas chamam isso de uma quarta revolução industrial. Tá? É o nome que damos ao desenvolvimento das chamadas inteligência artificial ou quarta revolução industrial. Gravem bem essa informação, tá? Marcada pela convergência das tecnologias digitais, físicas e biológicas, bagunçando, tá, as fronteiras entre três áreas, ou seja, a fronteira digital, a fronteira física e a fronteira biológica não teriam mais limites. Tá? Elas não estariam mais limitadas, elas seriam condições onde uma teria basicamente o processo de intervenção na área da outra, onde uma teria uma ligação direta dentro do pensamento da outra. Então, diz assim, e a inteligência artificial faz parte dessa nova onda de inovação, trazendo grandes mudanças na maneira de como as pessoas e as empresas se relacionam com a tecnologia, compartilham dados e tomam decisões. Por que não falar de nós mesmos, tá? Nós estamos utilizando plataformas que têm a base em inteligência artificial. Nessa época de pandemia, nós estamos utilizando plataformas, por exemplo, o Google, tá? O Google Classroom, nós estamos utilizando o Zoom. São plataformas que utilizam certas inteligências artificiais para que o recurso possa ser utilizado, tá? Para que o recurso possa ser otimizado. Então, essas ideias estão ligadas diretamente ao desenvolvimento dessas possibilidades. Então, assim, a inteligência artificial está por todos os lugares, no seu carro autônomo, no chão da fábrica, no sistema de atendimento em hospitais. Para você ter uma ideia, no Japão, existe um prédio onde a energia ela é produzida pelos visitantes do prédio. Tá? Os pisos são placas ligadas a geradores. Então, a força exercida pelo peso, pelo andar do indivíduo, movimenta esses geradores que alimenta todo o prédio. Tá? E isso já se faz presente na nossa realidade. Mas ela está também na rede social, no seu celular, no seu antivírus, no seu site de busca da internet, nós já temos a inteligência artificial. Na economia, sites que utilizam de plataformas, que utilizam de planilhas. Eu utilizo planilhas, e as planilhas são formas de inteligência artificial, onde digita o código e, através do código, executa uma ação determinada. Por exemplo, o Google, tá? Por exemplo, é um exemplo de empresa off-price. Tá? Ou seja, todos os seus produtos têm processos em machine learning. Tá? Ou seja, aí o que é um machine learning? Tá? Em vez de programar as regras para uma máquina e esperar resultados, conseguimos deixar que a máquina aprenda essas regras por conta própria, a partir dos dados, chegando no resultado de busca autônoma, no seu buscador do Google. Tá? Ele estabelece justamente a ideia de buscar as informações que você digita. Então, ela, tá? É a ferramenta, a inteligência artificial que vai fazer todo o trabalho. Tá? O Deep Learning,
tá? Quando nós falamos em aprendizado profundo, estamos nos referindo à parte do aprendizado da máquina que utiliza algoritmos complexos para imitar a rede neural do cérebro humano. Por mais que haja desenvolvimento do pensamento, é sempre uma imitação, uma reprodução, certo? Das ações do ser humano. Então, o sistema pode aprender como se defender de ataques sozinho, mas esse sozinho quer dizer que ele já foi programado para aquilo. Tá? Existem N possibilidades de ações. Nessas N possibilidades de ações, significa que ele vai se defender dentro do programa estabelecido, tá? Ou chamado processamento natural de linguagem, tá? Esse processamento utiliza as técnicas de machine learning, tá? Para encontrar padrões em grandes conjuntos de dados puros e reconhecer uma linguagem natural. Desenvolve a partir daí. Então, nosso aparelho de telefonia celular, nossos sites buscadores, nossos veículos, eles já são dotados com inteligência artificial. E por que não na economia? Tá? Por que não na economia? Por exemplo, o Facebook aponta que a inteligência artificial é muito promissora, mas que ainda está longe de ser eficaz para todos os tipos de conteúdo impróprios, dado que o contexto é algo muito importante. Por isso, ainda temos pessoas revisando as denúncias. Tá? Caso contrário, nós teríamos só máquina. Nesse caso, a tecnologia é utilizada para expandir a capacidade de acelerar o processo, mas ainda não substitui as pessoas. Tá? O programa existe, o programa vai ser vinculado a uma grande gama de informações, mas a inteligência humana ainda é necessária. Tá? Aí algumas situações, tá? Você não vai perder o seu emprego por causa da inteligência artificial ou você vai perder o seu emprego por causa da inteligência artificial. Por mais que a economia hoje esteja interligada a respeito de programas de computadores, por mais que a educação também hoje está ligada diretamente nas redes difusoras de desenvolvimento da tecnologia, da inteligência artificial e outros pormenores, por que não desenvolver uma inteligência artificial voltada, por exemplo, para o campo da produção na indústria agrícola, que já existe? Tá? Já existe inteligência artificial na indústria agrícola. Na Holanda, por exemplo, o agricultor, ele chega, ele programa o seu trator e o seu trator anda sozinho, fazendo a colheita dentro do território, dentro da área programada, tá? Dentro da área programada. Ele não é capaz de gerar, tá, soluções para os problemas que um ser humano seria capaz, mas ele já executa suas funções. Será que isso é uma realidade mesmo? Aí o nosso texto 2. Com a inteligência artificial, o Brasil pode quadruplicar o crescimento da produtividade e aumentar o PIB em até 7,1% ao ano, diz estudo. Ou seja, se vai aumentar o PIB, se vai dar maior facilidade ao desenvolvimento da economia, por que não utilizá-la? Então, a inteligência artificial também pode ser aplicada para melhorar o monitoramento do tempo do ciclo de produção, tá? Da quantidade de material utilizado e fornecer informações para reorganizar a linha de produção de forma mais eficiente possível. Tá? Então, a inteligência artificial utilizada no processo da economia, no desenvolvimento, ela já ocorre, mas no Brasil ainda estamos engatinhando dentro desse processo de inteligência artificial na estrutura da produção, por exemplo, agrícola. Nós temos, mas muito ainda se produz dentro das formas tradicionais de produção agrícola. Certo? Ou ainda, robôs com a inteligência artificial são capazes de realizar diversas tarefas impossíveis ou perigosas ao ser humano. Falei tudo. Se são impossíveis ou perigosas para os seres humanos, por que não utilizar a inteligência artificial para desenvolver essas atividades? Tá? Como o manuseio de matéria-prima tóxica, analisar componentes microscópios, inspecionar 100% dos produtos de uma linha de produção e trabalhar por longos períodos sem pausa. E isso
também nós temos a visão capitalista, a visão do aumento da produtividade. Tá? Em Marx, nós teríamos assim a mais-valia relativa, tá? Que a mais-valia relativa para Marx é a utilização da máquina, tá? Introdução do uso da máquina para aumentar a produtividade, em consequência disso, aumentar, tá, o meu lucro. Então, aumentar o uso da inteligência artificial para obter lucro, para obter a máxima ou obter longos períodos sem pausa, para Karl Marx, vai chamar de mais-valia relativa, aumento da mais-valia relativa. Então, a inteligência artificial pode propiciar o aumento da mais-valia relativa, sim, tá? Onde o capitalista vai querer aumentar a sua produção, aumentando o número de horas que a máquina trabalha em relação ao número de horas que o ser humano trabalha, que seria praticamente assim, insuficiente a produção do ser humano em relação às inteligências artificiais. Tá? No setor agrícola, por exemplo, máquinas autônomas já realizam processo de colheita, diagnóstico de doenças ou pragas em plantações. Tá? Mas eu preciso de um agente, eu preciso do profissional para fazer controle dessas máquinas, o controle dessa inteligência. Então, no setor de transporte, a inteligência artificial, tá? A inteligência estima o tempo de trânsito, aponta as rotas alternativas ou mais rápidas, identifica placas, utiliza os sensores de automóveis em veículos que dirigem sozinhos. Então, existe a possibilidade dessa inteligência artificial facilitar a vida do homem, mas ela está sempre atrelada ao processo de programação que sofre do ser humano. Então, por trás da inteligência artificial sempre estaria a capacidade humana de desenvolvimento, a capacidade humana de estabelecer, tá, a análise dentro desse processo de desenvolvimento. Então, a inteligência artificial, ela é uma grande aliada ao desenvolvimento econômico, ao desenvolvimento da produção. E, em relação ao ser humano, vai trazer mais comodidade, vai trazer mais conforto. Isso é bom ou é ruim? Fica a afirmação. Se você quiser discutir, citar teóricos a respeito da inteligência artificial, você pode citar o Stephen Hawking, que ele é contra a ideia de desenvolvimento total da inteligência artificial. Então, conforme o desenvolvimento da inteligência artificial vai se tornando pleno, segundo Hawking, é uma ameaça à própria espécie humana. Tá? Ou você pode pegar Karl Marx, tá? O uso das inteligências artificiais para o desenvolvimento da produção gera a mais-valia relativa, ou seja, aumento do uso da máquina em detrimento do trabalho humano. E isso tudo pressupõe, assim, uma nova forma de enxergar a realidade que já existe. Tá? Realidade já existe, a inteligência artificial já existe. Agora, o problema é como adequá-la ao convívio do ser humano. Você já utiliza a inteligência artificial em diversos setores, principalmente no seu celular. E só a nível de discussão, nós estamos num período muito complicado na história da humanidade, que é a pandemia do Covid-19, o novo coronavírus. Tá? Em relação a isso, muitos indivíduos tiveram que se adaptar, tá, ao estilo de trabalho, se adaptar ao estilo de vida. Nós, por exemplo, vocês levantaram cedo, 7 horas da manhã, tinha gente já online comigo aqui dentro da sala. Ou seja, você adaptou toda a sua vida mediante o uso de um sistema computacional, o uso de inteligências artificiais. E nós utilizamos ela para um bem-estar do nosso ritmo de aula, do bem-estar da nossa coletividade. Então, nós podemos utilizar, tá, a inteligência artificial de maneira racional, de maneira bem adequada e de maneira de estabelecer um desenvolvimento básico para a população, de forma que ninguém saia perdendo. Se nós não tivéssemos, por exemplo, a internet
Se nós não tivéssemos a rede mundial de computadores, nós estaríamos em casa, de braços cruzados, na frente da TV ou fazendo qualquer outra coisa, mas nós não estaríamos dando aula. Então, interessante falar que a inteligência artificial e a educação são aliadas dentro do processo de desenvolvimento cognitivo dos indivíduos, certo? Então, traduzindo, a inteligência artificial está presente em todos os nossos dias, já teria sido pensada lá atrás por Aristóteles, claro, mas não conseguiu realizar devido às condições do seu tempo. Tá? Durante a década de 50, começa a se desenvolver com o professor McCarthy, com o grande símbolo do desenvolvimento da inteligência artificial. Durante a década de 80, nós temos o fortalecimento do desenvolvimento das práticas e no nosso século 21, tá? A inteligência artificial se espalhou por diversos ramos da sociedade, na área de produção, na área da economia, na área social, na área da convivência humana e na área da educação, e diversos outros setores. Por que não também na área da saúde? Em diversos outros setores, nós utilizamos a inteligência artificial, certo? Só fica aí a ideia para vocês. Estou deixando disponível, tá? Estou deixando disponível para vocês o material dentro do Sysflame Online, tá? Dentro do Sysflame Online, daqui a pouco já está disponível no Sysflame Online. Se alguém quiser rever, se alguém quiser ver mais alguma coisa a respeito, está disponível. No mais, deixo aberto para algum tipo de pergunta.